Olá pessoal, você que está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, meu nome é Ângelo. Atendendo aí uma solicitação de um colega, né, que está estudando, está cursando aí engenharia elétrica, e aí ele pediu um apoio aí no entendimento aí para conseguir resolver essa questão de física, né, no caso aí a física 3 envolvendo força eletrostática. Então vamos tentar aqui fazer uma abordagem um pouco teórica, né, a respeito do que se pede no enunciado e tentar aí esclarecer a dúvida do colega. Então no enunciado ele diz o seguinte, que três cargas elétricas, né, a carga Q1 é de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, a carga 2 é de menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, a terceira carga é de 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Essas cargas elas estão alinhadas, né, onde a carga negativa ela está entre as duas cargas positivas e essas cargas positivas elas são fixas. E aí diz o seguinte, se a distância entre a carga Q1 e a carga Q2 é de 1 metro, qual deve ser a distância entre a segunda e a terceira carga? De modo que a carga negativa, no caso a Q2, fique em equilíbrio. Então, como é que podemos começar a raciocinar esse exercício, né? Só um parênteses aqui, né? Aqui está 2 vezes 10 a menos 6, né? Então esse 10 a menos 6, né, pode ser representado aí como micro, né? Você pode usar o submúltiplo do coulomb, né? Embora aqui eu coloquei em coulomb, mas eu posso dizer aqui que é 2 microcoulomb, aqui é menos 3 microcoulomb, e a carga Q3 é 8 microcoulomb. O menos aqui de Q3 é só para indicar que essa carga é negativa. Mas vamos lá. Então, como é que podemos pensar aí na forma de resolver essa questão? O primeiro passo, né, é extrair do enunciado os dados que é fornecido, né? Então, o que é que o enunciado nos fornece? Ele nos fornece o valor das cargas, né, das três cargas envolvidas aí na questão. Um detalhe é que ele diz que essas cargas elas estão alinhadas, né? Aí vem um seguinte detalhe, né? Ele diz que estão alinhadas, mas não diz se elas estão alinhadas na horizontal, na vertical, se está num plano inclinado, não fala nada sobre isso. Então, podemos partir do princípio que elas estão numa horizontal, né? Podemos pensar assim. Até porque se ela estivesse num plano inclinado, né, era para dar aí uma informação de ângulo, né, inclinação de ângulo. Mas isso também não ia alterar muito, né, na forma de pensar em resolver essa questão. Então, vamos partir do princípio que elas estão alinhadas na horizontal. Então, no primeiro momento, que é feito, né? Eu costumo fazer dessa forma. Então, eu traço aqui uma linha de referência, eu fixo aqui, né, as cargas em posições aqui, né, como elas estão alinhadas e pelo que diz o enunciado que a carga Q2, que é a carga negativa, está entre as duas cargas Q1 e Q3. Ele define, né, no problema ele já define a distância entre a carga Q1 e a carga Q2 e se deseja calcular ou conhecer a distância entre a carga Q2 e Q3, mas ele dá uma condição, né? A condição que é dada é que essa carga Q3, a distância entre a carga Q2 e a carga Q3 deve ser tal que haja ali um equilíbrio, né? Ou seja, que a carga Q2 esteja em equilíbrio. Então, dizer que a carga 2 está em equilíbrio, isso nos leva a pensar na seguinte condição. Se a carga Q2 está em equilíbrio, isso quer dizer que o somatório das forças que estão atuando aqui em Q2, né, é igual a zero. Então, a força de interação que Q1 exerce em Q2, mais a força de interação que a carga Q3 exerce em Q2, para que haja o equilíbrio, o somatório dessas forças tem que ser igual a zero. Então, isso é um dado importante para se ter em mente, né?
como se trata aqui de força elétrica, né, força eletrostática, então temos que ter em mente a definição da força eletrostática. Então a definição de força eletrostática é que a força eletrostática é igual a uma constante, que é dada por 1 sobre 4πε0. Alguns livros chamam essa constante aqui de constante K, e essa constante multiplica, né, o produto, né, das cargas envolvidas e divide pelo quadrado da distância entre elas. Como se trata de uma grandeza vetorial, então o resultado dessa força ele terá aí um módulo, um sentido e uma direção. Então eu representei aqui por um versor, né, um vetor que vai definir aí a direção, né, o sentido dessa força, né, e a unidade de medida da força é Newton. Então voltando aqui para o nosso desenho, né, nosso esquema aqui para raciocinarmos o problema. Isso é interessante, que nessas resoluções de física, né, além de interpretar o que está escrito, né, é bom tentar esboçar um cenário do que o enunciado está falando, para que fique fácil aí a aplicação das fórmulas matemáticas, né? Não basta apenas conhecer as fórmulas matemáticas, porque você precisa de entender o cenário, né? Então, como se trata de grandezas vetoriais, então eu defino também um eixo de referência, né? Então aqui nesse caso eu estou adotando esse eixo de referência aqui, né? Onde eu tenho aqui o eixo XY, e aqui eu tenho a indicação dos versores, né? Esses versores são vetores unitários, né? Eles definem aí o sentido e direção dos eixos, né? No caso do eixo X, é representado aí pelo versor, né, o vetor unitário I. No caso aqui do eixo Y, né, é representado pelo vetor unitário J. E se tivesse aqui, fosse num plano em 3 dimensões, né, teria aqui um versor que é utilizado aí para representar o K, né? É o versor K, o K minúsculo. Mas no caso aqui estamos no plano R2 aqui. E como eu estou numa única direção, né, então eu vou usar somente o versor I aqui, né, que é o meu eixo X, né? Eu estou considerando que as cargas estão na horizontal, né, alinhadas na horizontal, então eu estou sobre o eixo X. Então todos os vetores, né, que tiverem na mesma direção e sentido aqui do vetor I será positivo, se tiver contrário, negativo. Então, quando se trabalha com grandezas vetoriais, é interessante ter aí uma referência, né, um eixo de referência. Poderia ser ao contrário, tá? Eu poderia ter adotado aqui o meu eixo de referência como sendo positivo para a esquerda, né, ao invés de estar adotando aqui para a direita, mas isso é detalhes. Então, colocando aqui as cargas, né, alinhadas na horizontal, nomeando cada uma delas e botando aí os seus respectivos valores, né, sendo que eu estou usando os submúltiplos, né, do Coulomb. No caso, Q1 é 2 microcoulomb, Q2 é menos 3 microcoulomb, Q3 8 microcoulomb. Como a minha carga objeto de estudo é a carga Q2, né, então eu vou escrever aqui as forças de interação sobre ela, né. Então, quando a força que Q1, né, age em Q2 é uma força de atração, porque Q1 é positivo, Q2 é negativo. Então o vetor, né, força elétrica, né, entre as cargas Q1 e Q2 vai ser um vetor nesse sentido aqui, né, da direita para a esquerda, né, porque ele está atraindo a carga Q2 para ela. De igual modo, eu vou ter aqui também uma força de atração em Q3, a força que Q3 age em Q2, porque Q3 é positiva, Q2 é negativa, então eu vou ter aqui uma força de atração também. Então veja que as forças, né, que estão atuando em Q2, elas estão na mesma direção e têm sentidos contrários. Eu tenho aqui, né, a distância entre a carga Q1 e Q2, que é dada no problema, né, que é esse valor aqui de 1 metro, e o problema quer conhecer a carga, a distância, né, entre a carga Q2 e a carga Q3.
que eu nomeei aqui como 2, 3. Então, do princípio lá, da informação que eu passei, né, que como o problema diz que a carga Q2, ela tem que estar em equilíbrio, então o somatório dessas forças aqui tem que ser igual a zero. Então eu escrevo, né, essa expressão dessa maneira, que a força que a carga 1 faz na carga Q2 mais a força que a carga 3 faz em 2, isso é igual a um vetor nulo, né? Então isso aqui é uma soma vetorial. Lembrando que, como é uma soma vetorial, eu tenho que levar em consideração o sentido. Então perceba que se o somatório dessas duas cargas é igual a um vetor nulo, então para que haja essa condição aqui de nulidade, né, eu tenho que garantir que as forças atuantes nessa carga Q2 elas sejam iguais em módulo, mas tenham sentidos contrários. Porque se elas tiverem mesmo sentido, eu não vou ter uma nulidade, né? Essa é um dos pré-requisitos, né, para que haja para que a soma de dois vetores seja nula, né? Eles têm que ter mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários. Então, se eu tiver dois vetores tiver na mesma direção, mas eles tiverem o mesmo sentido, a minha resultante ela nunca vai ser nula, né? Então, para que seja possível, né, para que seja verdadeira, né, essa condição aqui, então a força que as cargas atuam, né, as forças de interação, né, que está agindo aqui na carga Q2, elas tem que ser tal que elas possuam o mesmo módulo, mas tenham sentidos diferentes, né? Então, podemos trabalhar aqui da seguinte maneira: como as cargas, as forças, né, que atuam em Q2 têm que ser iguais, né, mas só sentidos contrários, então eu posso trabalhar com o módulo delas. Então eu posso dizer que o módulo da força que a carga 1 faz na carga 2 é igual ao módulo da força que a carga 3 faz em 2. E assim eu escrevo, né, a equação que define a força que a carga 1 faz na carga 2 e descrevo também a força, né, a equação da fórmula, né, a equação da força, a expressão matemática, né, da força que a carga 3 faz em 2. Não vou aqui, embora o problema já dá os valores, eu não vou fazer substituição e fazer cálculos de imediato. Particularmente, eu gosto de ir trabalhando as expressões até chegar num momento em que não dá para trabalhar muito na forma literal, e aí eu substituo pelos valores fornecidos. Então, fazendo a igualdade, né, dessas duas expressões aqui, irá resultar nessa igualdade aqui, né? Que essa carga Q2 ela vai ser simplificada com essa carga aqui. Esse termo constante, né, irá ser simplificado com esse aqui. E aí vai resultar apenas a distância, né, entre a carga 1 e 2 e o que nós queremos encontrar, que é a distância entre a carga 2 e 3, ficando dessa maneira. Então, isolando aqui o que nós desejamos, né, que é a distância entre a carga 2 e a carga 3, chegamos nessa expressão aqui. E aí, fazendo aí, né, o desdobramento matemático, aí agora sim a gente pode aqui fazer as substituições, né, dos valores. Então, a distância aqui entre a carga 2 e a carga 3 vai ser igual a distância que é da carga 1 e a carga 2, que é de 1 metro, vezes a raiz quadrada dessa razão aqui, né, entre a carga Q3 e a carga Q1. Que isso aqui vai resultar aqui dentro vai dar 4, né? Então a raiz de 4 é 2, multiplicando por 1 vai dar 2. Então a distância que se deseja encontrar é 2 metros. Então, o que isso quer dizer? Que se essa carga tiver, né, a 2 metros, tiver a 1 metro da carga Q1 e a 2 metros da carga Q3,
a força de interação, né, a resultante, né, a força resultante, né, sobre a carga Q2 ela vai ser igual a zero. Então, espero ter ajudado aí você, e caso tenha ficado alguma dúvida, né, sobre o que foi exposto, a maneira como foi raciocinado o problema, é só deixar aí nos comentários que eu tento aí esclarecer novamente. Então, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostou, comente, curta, compartilha com os colegas. E se tiver alguma outra questão que queira ser trabalhada aí para ajudar aí no raciocínio, né, da resolução, é só fazer o contato aí, né? Tem os meus contatos aí na descrição do vídeo. E até uma próxima.